Ilustres amigos do canal, tudo bem? Inflação no Brasil e nos Estados Unidos parece estar controlada. Qual o impacto disso nos investimentos e, em particular, no Tesouro Direto? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Vini Invest, o canal que investe em você para que você não seja enrolado pelo mercado financeiro. Só que no vídeo de hoje, antes de começar, eu quero te trazer um aviso. Amanhã, dia 16 de novembro, às 20 horas, faremos uma live que eu vou responder todas as suas dúvidas sobre Tesouro Direto. Falaremos também da inflação, da taxa de juros, falaremos da macroeconomia e todas as dúvidas respondidas. Então anota aí, live às 20 horas aqui no nosso canal. É amanhã, quinta-feira. Vamos lá, vamos começar então agora falando realmente sobre duas matérias importantes sobre macroeconomia. A primeira delas diz aqui, índice de inflação dos Estados Unidos, o CPI, vem mais fraco do que o esperado. Vini, por que você está falando de inflação nos Estados Unidos? Eu venho dizendo para vocês, dia após dia, a economia internacional é que vai direcionar a economia brasileira. Se a situação econômica mundial permanecer aí relativamente positiva, a economia brasileira não vai sofrer. Se a situação financeira internacional e a macropolítica, a geopolítica internacional piorarem, aqui nós poderemos ter sérios problemas. Por isso, é importantíssimo você estar olhando lá para fora, não ficar com a cabeça somente enfiada aqui no Brasil. A matéria diz assim, veio mais fraco do que o esperado. Eu já havia dito lá no nosso clube de membros que parece que o rally de Natal da renda variável começou. Por quê? Todo final de ano nós temos aquela famosa corrida para a renda variável. E quando os dados econômicos melhoram, os investidores retomam a sua preferência por ativos de risco. É isso mesmo, porque veja, se a economia está positiva, significa que as empresas ainda vão estar produzindo. Logo, não faz sentido a renda fixa. Só que isso aí é para o curtíssimo prazo. Vamos entender um pouco melhor. Desaceleração da inflação amplia a percepção de que o Banco Central americano irá antecipar a queda de juros, o que provoca, olha aí o que eu te falei, a busca para o risco, ou seja, a migração dos investidores nesse curtíssimo prazo para a renda variável. Índices futuros das bolsas se valorizam, enquanto as taxas dos títulos americanos despencam. Aliás, não é só o americano, o brasileiro também vem caindo. Qual é o principal ponto aqui em relação a essa questão da notícia? Primeiro ponto, a ideia de que a inflação está sendo controlada nos Estados Unidos. É verdade? Eu diria que ela é parcialmente verdadeira. O pico de inflação nos Estados Unidos já caiu bastante. Só que tem um detalhe que é muito importante olhar lá nos Estados Unidos. É o famoso núcleo da inflação, que é o que a matéria vem dizendo. Subiu a 4%. A menor expansão de 12 meses. Então passa a sensação também de que está controlado. Só que tem um detalhe, veja, 4,1, a meta lá é 2. Em outras palavras, a inflação geral parece que está controlada, mas a inflação, quando nós olhamos o núcleo que tira alimentação e energia, está longe de ser controlado. Por isso, então, a preocupação continua. Mas ainda assim, os investidores correram para a renda variável e correram de forma maciça. É isso então que a matéria traz. Diz ainda, índice indica fim de alta da taxa de juros, não queda. O que ele está dizendo aqui? Tem um indicador que é o CME Group de Chicago, dos Estados Unidos, e ele está indicando que não deve ter mais alta de juros nos Estados Unidos. Só que eu tenho um detalhe para você, é aí que mora o grande perigo da economia internacional. E amanhã eu vou te explicar por que o perigo mora lá. É quando as taxas de juros não sobem mais que grandes recessões acontecem. Explicada então essa primeira parte do vídeo sobre a economia americana, vamos para a segunda parte, que é a inflação no Brasil. E a matéria do Valor Invest traz aí para você. Inflação medida pelo IPCA sobe 0,24 em outubro, abaixo do esperado.
Um ponto interessante para você. Você, quando verificar uma notícia subiu ou desceu, você tem que saber qual é a expectativa do mercado. Isso é o que importa. O mercado estava esperando quanto? Veja, quando diz que foi abaixo do esperado, o subtítulo diz assim: a mediana das 41 projeções colhidas pelo Valor Data apontava para uma alta de quanto? 0,28. Em outras palavras, a inflação veio abaixo da expectativa. Quando ela vem abaixo, é extremamente positivo para a economia brasileira. E aí, novamente, se a inflação vem abaixo, os riscos diminuem. Se os riscos diminuem, as taxas do Tesouro também tendem a cair. Então, essa relação é importante você entender. É a expectativa do mercado que traz esse relacionamento. A matéria diz ainda, em mais detalhes aqui, fala que ela subiu 0,24 após ter alta de 0,26 em setembro. Em outras palavras, subiu menos do que a alta do mês de setembro. No ano, o IPCA está com uma alta de 3,75. Só que você sabe, inflação, a gente não olha no ano antes do ano estar fechado. Então, o importante é esse dado. Nos últimos 12 meses, 4,82%. 4,82 está abaixo dos 5,19 dos 12 meses anteriores. Em outras palavras, a inflação no presente momento, que eu gravo esse vídeo, dia 15 de novembro de 2023, está sim numa tendência de queda aqui no Brasil. Bom, olhando aqui mais para baixo, você vai verificar então o gráfico e a mediana que ele fala. Veja aqui o gráfico da inflação. Nós chegamos a ter inflação no início do ano, no mensal, 0,83, lá 0,84 em fevereiro, 0,71 em março, e assim foi caindo. Chegamos a ter deflação em junho. Veja, tivemos um mês de deflação. Depois, ela voltou a subir um pouquinho. Só que repara nesse gráfico aí, que agora a alta não é uma alta considerável quando nós tivemos lá no início de 2023. Em outras palavras, a inflação está positivamente controlada. Vini, mas continua subindo tudo. Vamos verificar então o que aconteceu em relação às altas desse mês que nós tivemos. Veja, aqui traz os 9 grupos para você, essa tabela aí da sua tela. O que é importante destacar? Tá aqui os grupos para você, mês de outubro para você entender. O índice geral, 0,24. Veja, apenas o grupo comunicação foi menos 0,19. E o que mais aumentou nesse mês, 0,31. Olha que incoerência, no mês passado, em setembro, menos 0,71, alimentação e bebidas. Em resumo, mercado para você entender. Só que você verifica aí um detalhe bem importante, que é o detalhe da parte de transportes. A gasolina, menos 1,53. E a gasolina é uma parte importantíssima quando nós estamos olhando dados de inflação. Na página do IBGE, ele dá esse destaque e eu quero traduzir ele para você. A gasolina é o item de maior peso entre os 377 da cesta do IPCA. Essa queda em outubro foi o maior impacto negativo no índice e contribui para assegurar o resultado do grupo de transporte. Então verifica, alimentação e bebida, que é a parte de supermercado, subiu, mas não subiu muito. E quando nós olhamos aqui a parte da gasolina, que influencia em transporte, em energia, influencia em todo, ela teve um impacto negativo. Se você olhar bem, a cotação do petróleo no internacional está ali, ó, por volta de 80 e poucos dólares, sem grandes variações. E foi isso que ajudou esse controle da inflação. Agora, vamos tentar compreender um pouco melhor essa projeção para frente. O que é que o mercado está esperando e, mais do que isso, qual é o impacto no Tesouro Direto? Só que antes, dá aquele super like, porque o intuito, volto a dizer, sempre foi e sempre será te ajudar com transparência e objetividade. Vamos lá, vamos falar aqui das projeções de inflação que a Anbima faz mensalmente. Veja que para novembro está projetando 0,29 para a inflação. Veja que ela fez o primeiro levantamento dia 10 e vai ter um outro no final do mês. Novamente, 0,29 não é um indicador que assuste tanto assim. Ficando ali entre 0,20 e 0,30, parece que está dentro do razoável. Quando nós olhamos para a projeção já do mês de dezembro, que é o dado aqui de baixo, aí já aumenta bastante.
0,47. Mas é bem verdade que ainda tem muito tempo ali para frente. Em resumo para você, a projeção da inflação parece estar caminhando gradativamente para a média, para aquilo que o mercado está esperando de uma forma mais tranquila. É isso que todas essas reportagens vêm mostrando aqui para você. Um índice aqui acumulado em 12 meses aí com uma queda. Parece que estamos caminhando para uma normalização dessa questão. O que é que pode mudar tudo daqui para frente? O que pode mudar, volto a dizer, é a questão internacional. Se nós tivermos piora no conflito lá do Oriente Médio, algum cisne negro econômico ou geopolítico, isso tudo pode mudar. E agora, qual é o impacto, então, de toda essa relação em relação à questão dos seus investimentos? Se você não sabe, quando estamos falando de inflação, ele atualiza boa parte dos títulos do Tesouro Direto. E quando eu falo boa parte, você pode pegar Tesouro IPCA principal. Então você tem 3 títulos, 29, 35 e 45. Tesouro IPCA com juros semestrais, também é vinculado à questão da inflação. Tesouro Renda Mais, Vini, mas o Renda Mais tem a ver com inflação? Tem tudo a ver com inflação. Então, Tesouro Renda Mais é atrelado à inflação. E também Tesouro Educa Mais. Então, dos títulos do Tesouro Direto, tem mais de 50% dos títulos recentes que tem tudo a ver com a inflação. Mas como assim? Me dê um exemplo e eu vou te explicar. Veja, se você jogar aí no Google VNA, valor nominal atualizado, você vai verificar que ele está aí, ó. Olha o preço dele, 4.159. O que é esse valor nominal atualizado? É quanto é que está valendo hoje um título do Tesouro IPCA, 4.159. Só que o preço, realmente aquilo que você paga, depende do vencimento. Então, por exemplo, o Tesouro IPCA 2029, o preço dele é 3.081, mas o valor, vou botar de novo na sua tela, tá aí, ó, 4.159. Como assim, Vini? Significa que se até o vencimento dele, que é, por exemplo, aqui em maio de 2029, 15 de maio de 2029, nós não tivermos nada de inflação, ela for ser zero, você vai ganhar esse valor, R$ 4.500 comprando um título. Você paga 3.000 e em 2029 vai receber 4.159 se a inflação for zero. Mas os outros títulos são diferentes. Exatamente. Quanto mais distante for o vencimento, mais barato é o título. Veja, por exemplo, 2045, R$ 1.240. Se não tiver inflação até 2045, quanto é que eu vou ganhar? Esse mesmo valor, R$ 4.159. E assim sucessivamente. Aonde é que eu quero chegar com essa relação? Toda vez que você comprar um título com um vencimento mais distante e ele for vinculado ao IPCA, mais barato ele será. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui para ficar bem fácil e você entender. Veja o Renda Mais Aposentadoria 2065, que é o título com vencimento mais distante, R$ 238. E quanto que você vai ganhar lá no final, lá no vencimento desse título? Esse valor que é o VNA. Se você ainda ficou com dúvida ou se você tem qualquer dúvida sobre o Tesouro Direto, volto a dizer, a live é amanhã, às 20 horas. Não vai ficar perguntas sem resposta. Segredos do Tesouro Direto. Eu vou revelar tudo que você precisa saber. Eu aguardo você lá com essa e outras dúvidas. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que aproveitem muito esse final de dia. Um abraço e até a nossa live de amanhã.